nosso Brasil. Bom, eu tenho proposto, como lhes tentei antecipar, um projeto nacional de desenvolvimento. E eu não gostaria de passar aligeirado sobre cada uma dessas palavras. Projeto supõe, como cada um daqui sabe na sua empresa, um plano estratégico, com começo, meio e fim, com orçamentação, com divisão de tarefas, com sistema de avaliação, de controle, de prêmios, de punições, de divisão de institucionalidades, etc. No caso brasileiro, ninguém de nós é capaz de dizer para onde o nosso país está indo, para nenhum rumo. Ciência, tecnologia e inovação, desastre absoluto. O país precisa investir 3% do PIB, está investindo menos de 1%, e estamos perdendo aceleradamente o passo da disruptura tecnológica, da imposição de uma economia do conhecimento, do mundo digital. Educação. O Brasil está sofrível entre os piores indicadores de qualidade do ensino público pelas avaliações internacionais do PISA, por exemplo. Nós estamos lá nos lugares 70º do mundo. Isso em coisas básicas, como o raciocínio lógico, que é derivado do ensino da matemática, para a qual nem sequer professores, a quantidade minimamente suficiente nós temos. Eu não lhes cansarei pela qualidade da sua percepção. Portanto, o projeto supõe um plano com objetivos e metas. O meu plano pretende impor ao Brasil, democraticamente, a todos nós, organizadores e líderes do país, um padrão. Deveríamos ser, para que eu tenha um elemento simbólico, prático, para todo mundo entender, deveríamos nos impor a tarefa de sermos um Portugal, o país mais pobre da Europa Ocidental, em 30 anos. Decompor os indicadores socioeconômicos e estabelecer a distância. Onde é que nós estamos em renda per capita, onde é que nós estamos em mortalidade materno-infantil, as boas práticas, a sanidade fiscal, todos os padrões. Estamos aqui, queremos ir para acolá, aqui está a etapa número 1 dos primeiros 4 anos, a etapa número 2 dos outros 4 e assim por diante. A orçamentação disso nos traz a um colapso que eu queria ponderar aqui, sem o que toda promessa que eu ou qualquer um dos meus ilustres opositores aqui fizer não passa de boa intenção desinformada ou mentira deslavada, no caso de alguns que, já tendo tido a oportunidade, sabem cruelmente do que eu estou falando é verdade, mas negam-se a repartilhar isso com o povo brasileiro. O nosso país está com uma crise fiscal que nos impede de solucionar qualquer problema estratégico por um conflito distributivo selvagemmente imposto a todos os ângulos da vida brasileira. O mais grave deles é o Pacto Federativo. Hoje, 23 dos 27 estados brasileiros estão no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nenhum deles pode abrir mão de um centil da sua receita, porque já com o nível de receita deprimido, já não estão dando. Minas Gerais está com liminar judicial, São Paulo com liminar judicial, Rio Grande do Sul com liminar judicial, Rio de Janeiro, coitado, liquidado fiscalmente, e assim vai os 20 estados brasileiros. Eu proponho reestruturar tudo isso, reformular a dívida, o conjunto da dívida dos estados são 600 bilhões, menos de 10% da dívida consolidada do país, em troca de um volume de investimento que possa dizer de onde vem o dinheiro para retomar o desenvolvimento brasileiro. Aqui está a chave central do problema. Há 11 anos o Brasil tem o pior indicador de crescimento econômico dos últimos 120 anos. Nós crescemos entre 30 e 80, 6,7% ao ano, entre 80 e 2010. Olha os regimes diferentes. Nós crescemos 2,5% ao ano, perdemos o pulso de crescer, e entre 2010 e 2021 nós crescemos 0,26%. Como dizia o nosso ilustre Lula, nunca antes na história desse país nós tivemos 11 anos sem crescer nada. Só para vocês terem uma ideia da dimensão disso, 27 milhões de brasileiros nasceram no período. 27 milhões. Então, a ideia de restaurar o ambiente de negócios, de dar eficiência ao modelo tributário mais caótico, estúpido, injusto e perverso do mundo. Eu sou professor de direito tributário. Nas horas vagas eu faço política, mas eu sou professor de direito tributário. Meu colega, sim, foi professor dele, está aqui um ilustre aluno meu que passou o professor longe, né? Então, veja, eu sei muito bem o que eu estou dizendo tecnicamente, mas eu sei como operador. Eu fui prefeito da 5ª capital brasileira, eu fui governador do 8º estado, eu fui ministro da Fazenda do Brasil. Agora, repare, o interesse justo do empresariado é redução de carga tributária e simplificação do modelo, colide com o centro do conflito distributivo do país, que é o Pacto Federativo dilacerado e o colapso da conta da União. Aí, o despotismo esclarecido, vamos resolver o problema, vamos copiar as melhores práticas internacionais, vamos ferir um grande e generoso debate sobre o que fazer. Não, inventamos a roda no Brasil. Teto de gastos com status constitucional vigindo por 20 anos, que deixa a principal despesa gasto corrente da União fora desse teto.
Portanto, é mentira que o objetivo perseguido seja austeridade fiscal. O objetivo perseguido aqui é deixar a crise, o conflito, para o mundo real e concentrar todo o dinheiro da União Federal para financiar o rentismo, a especulação financeira. Quer ver os números? Sabe quanto custou toda a saúde, educação e segurança pública do Brasil nos últimos 12 meses? Menos de 300 bilhões de reais. Sabe quanto o Tesouro Nacional do mesmo bolso tirou dos senhores e, portanto, obriga a pagar os impostos ineficientes que nós pagamos? 500 bilhões de reais. Eu vou repetir, 300 bilhões custeio de educação, saúde e segurança. As 3 grandes emergências populares. 500 bilhões foi a conta de juro. E nós, à força da prepotência, da propaganda, da intoxicação ideológica, e nós desconsideramos essa imensa ineficiência e vamos estressar todos os outros gastos correntes, especialmente o investimento, o que, na prática, colapsa o desenvolvimento. Então, a ideia de que você tem que buscar um sistema mais eficiente está escrita no meu projeto. Por favor, eu tenho um livro, eu devia ter trazido um exemplar aqui, está aqui ele, que eu escrevo antes de ser candidato, é o meu 4º livro, em que eu demonstro claramente que o Brasil tem que fazer o que está na cabeça de todos aqui. O mundo tem um tributo sobre o valor adicionado, que é o grande, a ineficiência dos senhores é a carga tributária e o custo de carregação dela no compliance, na administração tributária, 2.500 horas para administrar tributo, porque é uma verdadeira parafernália. Eu sou professor e é impossível alguém cumprir a lei no Brasil, porque ela simplesmente não existe estável. Então, repare, o mundo tem um imposto, o VAT, que a gente chama em português de IVA. Eu proponho que a gente avance para esse modelo, consolidando ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido. Só o Brasil tem 6 tributos, o mundo tem 1. Quando eu consolidar isso, eu digo, vou ser igual à prática internacional? Não, não vou. Por quê? Porque o modelo previdenciário brasileiro não quebrou ontem, ele está quebrado orgânica e conceitualmente. Só o Brasil, a Argentina e a Venezuela mantêm um sistema de previdência de repartição cuja lógica de financiamento é a formalidade do mercado de trabalho e a demografia jovem. 2 pernas que sumiram da nossa realidade. Portanto, nós hoje temos, entre desemprego aberto, desalento e informalidade, 70%. Morreu a fonte central de financiamento da Previdência, demografia envelhecida e informalização. Resultado, o governo brasileiro, ao invés de chamar o debate no tempo certo, que era lá atrás, hoje ainda adia a discussão. E aí nós temos um problema. PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido e esses 3 aqui são para financiar a Seguridade Social. Segundo problema, ainda cravando aqui, crédito da origem. O IVA é cobrado no destino. E o ICMS é com crédito na origem. São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul consolidam 80% da produção industrial do país. E os 4 estão quebrados em bases correntes. Eles não podem abrir mão de 1 centavo do ICMS sem a União Federal reestruturar o passivo estrangulado que faz com que esses estados estejam zerados na condição. A única proposta que está oferecendo essa resposta é a minha. O resto são detalhes que eu peço aos senhores para, se tiverem a curiosidade, ou vão nas minhas redes, a Ciro TV é a mais moderna agora, cirotv.com.br, eu estou no ar 24 horas por dia, mas os meus documentos todos estão à disposição para a gente aprofundar o detalhe. É evidente que aqui, terminei, pode descontar um segundinho do outro, aqui nós vamos ter que conversar a sério, porque dentro de um colapso fiscal eu não posso dizer que eu vou reduzir a carga tributária, que seria a música que os senhores querem ouvir. O que eu posso prometer, e o meu modelo promete, é deslocar a carga tributária do consumo, portanto, descomprimir a atividade dos serviços, do comércio, que é uma tendência correta, porém eu vou ter que carregar um pouco a mão no patrimônio da pessoa física. Desonerar o investimento e cobrar mais sobre a propriedade. Aí eu explico como é que não só vira o jogo do desequilíbrio estratégico do Brasil... Só para lembrar que o tempo está... Eu já tinha oferecido a você descontar 1 minuto na outra, porque você não estava atento com a minha proposta genial de reforma tributária. Fica registrada. Desculpa, eu já tinha pedido desculpa porque você estava ali na organização. Então, eu só quero completar com isso para ser honesto. Então, eu tenho uma proposta, é a única disponível para o debate, lamentável, porque cada um dos candidatos devia ter uma proposta para dar a cara a tapa, mas a qualidade dela é deslocar o peso da carga tributária do consumo, onde ele está desequilibradamente pesando, em comparação com o mundo e com a melhor literatura, e pesar um pouco mais sobre patrimônio e renda das classes mais abastadas.